Quero nesse vídeo comentar o recorde negativo da Bolsa de Valores da B3 nesse mês de agosto, que tem batido recordes sucessivos de queda, né? Ou seja, uma coisa extremamente negativa. É óbvio que aqui eu não vou falar que a culpa é somente do governo do Lula, é óbvio que não. Tem fatores externos e tem também uma sensação do mercado e uma intervenção política no BC. Porque quer queira, quer não, né, o Campos Neto foi muito pressionado para baixar na marra a taxa de juros. Então, o mercado, diz aqui na reportagem, e eu vou repercutir com vocês, teme também que esse movimento pode ter sido por influência política. E é claro que aí a coisa fica preocupante, porque a gente já sabe o que a influência do PT num Banco Central faz com a economia. É só ver como que a Dilma entregou o Brasil quando ela foi empichada. Um outro detalhe importante é o seguinte, os dois primeiros mandatos do Lula, lá em 2003, né, começou em 2003, ele pegou 8 anos de céu de brigadeiro, considerando um contexto internacional, principalmente o fator China naquela época, que estava crescendo 2 dígitos por ano e, obviamente, puxou o preço das commodities. Então, naquela época, muitas pessoas têm uma visão positiva do Lula, porque economicamente o Brasil, de fato, não foi ruim naquele período, mas o mundo inteiro cresceu, não foi só o Brasil. Só que o Brasil de Lula, naquela época, no céu de brigadeiro, foi um dos países que menos cresceram, inclusive aqui na América Latina. Só que, claro, mesmo assim foi um período bom, dado o contexto internacional. Como o Brasil é um grande exportador de commodities, e naquela época a China, por exemplo, importava do Brasil muito minério de ferro, então isso fez a balança comercial ser excelente para o Brasil. Então, é compreensível que muitos brasileiros tenham boas memórias daquela época, mas não foi por mérito do governo Lula. O mundo inteiro surfou uma onda de crescimento, de boom. E agora, nesse terceiro mandato do Lula, já não tem mais aquele céu de brigadeiro. Aliás, quando a Dilma assumiu, também já não tinha o céu de brigadeiro. E aí a gente vê que um governo de esquerda, quando a coisa não vai bem no exterior, eles não conseguem extrair leite de pedra. Tá, isso é uma característica. E o Lula agora vai ser desafiado nesse sentido, porque a China começa também a entregar resultados preocupantes. E aí, claro, somando-se a isso, o fator BC, o fator, na minha leitura, do PT no governo e um contexto internacional, é o pacote perfeito para o desastre do ponto de vista da Bolsa de Valores. Então, vou dar uma repercutida com vocês aqui nessa reportagem, mas esses próximos 3 anos, o PT vai ter que mostrar se, diante de um cenário desafiador externo, se eles vão entregar o Brasil menos pior ou ainda pior. O Bolsonaro, por exemplo, na pandemia, o Brasil foi um dos países que se saíram melhor. Então, ou seja, o Bolsonaro pegou uma bucha, né? O Paulo Guedes pegou uma bucha e, dado todo aquele contexto, entregou um país redondinho para o Lula. Será que quando o Lula sair, se ele se reeleger, vamos supor, ele vai entregar para ele mesmo um Brasil pior, ou se um outro candidato vencer, vai entregar com as contas todas no vermelho? Como que vai ser? Eu acho que vai ser uma tragédia. Bom, vamos entrar aqui na reportagem. Ibovespa cai 1,6 e fecha com 10 pregões seguidos em baixa, algo não visto desde 1984. O Ibovespa fechou em queda de 1,06 ontem, tá? 116 mil pontos. Com isso, o principal índice da Bolsa Brasileira anotou uma marca não vista há quase 40 anos. Há quase 40 anos, desde 84, quando ainda era o finalzinho do regime militar. Olha que loucura. Ir a 10 pregões consecutivos de queda. Olha, é uma coisa impressionante, não subiu nem 0,1%. Desde o início de agosto, o benchmark não sobe e acumula desde então uma queda de 4,21%. Isso aqui é o índice como um todo, mas tem ações que eu acompanho que, assim, ladeira abaixo. Especialistas apontam toda essa sucessão de quedas, majoritariamente a explicação que também é apresentada no recuo de hoje. A influência acaba ficando mais para o cenário exterior do que para o mercado interno, tá? Então isso aqui é uma parte do problema. Aqui eles vão falar também os outros pedacinhos. Quanto ao mercado interno, chega a causar um pouco de espanto o fato de que o Ibovespa, olha isso aqui que interessante, somente recuou após a decisão do Copom de cortar os juros. Pô, mas isso aí não era para ser uma notícia positiva? Pois é, só que o mercado entende como podendo ser uma influência negativa da política do Banco Central.
iniciando um ciclo de queda. Juros mais baixos costumam levar capital para a bolsa de valores, com investidores saindo de renda fixa. Isso é normal, né? Isso é um movimento super normal. Em parte, no início do mês, alguns analistas até chegaram a apontar a queda mais forte do que a esperada inicialmente como motivo de risco. A perspectiva de que o BC está sendo mais agressivo alimentou alguns temores de influência política e chegou a puxar a ponta mais longa da curva de juros para cima. Fora isso, Daniele Lopes, sócia e analista da Nord Research, expõe que boa parte da queda da taxa já estava precificada. Aliás, isso é uma característica da Bolsa, né? Eles antecipam movimentos. Então, tem até uma frase que eu já vi economista falando que assim, a Bolsa sobe no boato e cai no fato. Então, todo mundo vai falando que o juros vai cair, vai cair. Então, vai precificando. Quando cai mesmo no fato, aí tem uma realização de lucro, né? Então, isso é normal. Mas aqui tem a questão também da preocupação de interferência política. O CDI ainda está bem alto, então existe um movimento muito lento que a gente vai passar a vivenciar, de, conforme o mercado for sinalizando mais cortes agressivos, termos uma retomada forte do ciclo. Hoje não tem tanto exatamente porque a Selic ainda está super alta. O investidor é remunerado com um CDI bastante atraente e ele ainda não pensa na relação risco-retorno. É o país do rentismo, né? Os nossos juros altos. Tivemos a retração do comprador marginal das ações brasileiras, o investidor estrangeiro que parou de colocar dinheiro e passou a retirar em agosto. Explica Luiz Moran, head da EQI Research. As razões aqui estão mais relacionadas com o mercado norte-americano do que com o Brasil, com a necessidade do Tesouro norte-americano recompor seu caixa com grandes emissões, tendo efeito altista sobre os juros mais longos e fortalecendo o dólar. O especialista ainda pontua a questão China. Então, lembra que eu falei no começo do vídeo, né? Os 2 primeiros mandatos do Lula, o fator China foi decisivo, mas do ponto de vista positivo. A China estava crescendo 2 dígitos o PIB. Era uma coisa impressionante. Ela trouxe a reboque o resto do mundo, porque a China é gigante. E tudo que ela importa, quando ela está crescendo, sobe, eleva os preços das commodities. Então, naquela época, foi um fator super positivo a China. Agora, já não é mais aquilo. Por isso que eu digo, o PT vai ser testado agora, num cenário internacional desafiador, que antes não teve. Então lá, o especialista pontua a questão China, que vem frustrando de forma constante as projeções de retomada de sua economia no pós-Covid, o que puxa as companhias exportadoras de commodities, principalmente as de metalurgia e mineração, como a Vale. Aliás, a Vale tem caído constantemente, e a Vale é um dos papéis de peso na Bolsa. Então, quando ela cai forte, ela puxa o índice também. Nos primeiros mandatos do Lula era o contrário, a Vale subia. A Vale saiu comprando um monte também. Eu lembro que eu investia na época na KM, que era uma mineradora que a Vale acabou comprando. Pô, eles subiam constantemente. Então, naquele período, era o céu de brigadeiro, que o PT surfou mal. Embora do ponto de vista da sociedade não foi ruim, mas poderia ter sido muito melhor. Naquela época, o PT investiu no endividamento da sociedade, né? Então, todo mundo se endividando. Aí, quando começou a economia degringolar, a recuar, o povo estava com a corda no pescoço, né? Já é difícil confiar 100% no governo chinês, dado que o modelo político-econômico do país diverge do restante do mundo desenvolvido. Ainda assim, temos visto dados econômicos ruins, vindo consistentemente abaixo da expectativa. Nos últimos dias, inclusive, o tema de uma crise imobiliária no país se reacendeu, com algumas grandes empresas do setor enfrentando problemas por lá. Corrobora Matheus Sanches, sócio e analista da Ticker Research. Tanto a alta dos juros nos Estados Unidos quanto o enfraquecimento das commodities pesaram, além do Ibovespa sobre o real. O dólar ganhou hoje 1,25 e agora está cotado a 4,96. No acumulado do mês, a alta é de 3,68. Então, pessoal, é aquela questão, né? Eu geralmente não vejo, principalmente me baseando na América Latina, governos de esquerda saindo bem diante de um cenário desafiador do ponto de vista econômico. E se a economia vai mal, o país empobrece, o povo empobrece, se endivida e é uma coisa horrível. E o governo, no terceiro mandato do Lula, insiste no PAC, lá o pacote de aceleração do crescimento, que nos mandatos primeiros do PT teve muitas obras começavam e não terminavam, diversas denúncias de corrupção, empreiteiras envolvidas e parece que eles estão repetindo o erro. Então vamos ver, né? Eu tô bem pessimista e eu sempre costumo publicar nas minhas redes, né? Fingir espanto com o que está acontecendo aí desses indicadores
para mim é desonestidade intelectual. Porque ignorar que nos primeiros mandatos do Lula a coisa não foi tão mal por um contexto internacional e que mesmo assim o Brasil surfou mal, ignorar isso, fingindo que foi uma maravilha, para mim é uma análise rasa. Pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.